você não vende no Google Ads? Eu vou te mostrar neste vídeo um dos motivos principais por você ter uma campanha totalmente travada, ou se uma campanha que está recebendo impressões, ou seja, seu anúncio está sendo acionado, recebendo cliques, mas não consegue vender, ou seja, a campanha não sai do lugar. Amanda, eu só venho investindo e nada acontece. Vem comigo, porque depois que eu aprendi isso aqui, fez total diferença na minha operação, que inclusive poucos trazem esse tipo de conteúdo, porque você só, é claro, encontra em curso e mentoria paga, com mentores, que explica muito mais aprofundado sobre o que você definitivamente precisa aprender. E depois que você aplicar os testes que eu vou te mostrar, eu tenho certeza que você vai ver a sua campanha destravada e melhor. Vai receber cliques muito mais qualificados e você vai entender o motivo. Então vem comigo para este vídeo, assista por completo, porque eu tenho certeza que você vai me agradecer por isso. Então já peço o teu like agora ou no final deste vídeo, se fizer sentido para você, todos os links que eu recomendo de ferramentas, cupom de desconto, meu treinamento gratuito de Google Ads, meu grupo exclusivo lá no Telegram, que a gente faz esse trabalho de network, meu Instagram, ou seja, tudo aquilo para te ajudar na tua jornada. Então, seu like, se inscreva e bora pro conteúdo. Vamos então aqui entender por que você não consegue vender, e foi o que eu falei no início deste vídeo. Isso aqui é um dos fatores principais. É claro que existem vários fatores, mas eu falo que 80% depois que eu aprendi isso daqui é o que fez diferença nos meus resultados, a não ter campanhas tão travadas assim. Isso aqui facilitou muito minha vida e o que eu não aprendi no meu início. Eu falo que isso aqui deveria ser a regra principal de quem está começando, porque isso aqui faz muita diferença no processo. Então vem comigo que você vai entender. Para quem anuncia rede de pesquisa no Google, entenda que ferramenta Google Ads, o Google vai te posicionar, ou seja, o teu anúncio vai ser posicionado, acionado em fatias de leilão diferentes a cada dia, hora. E é por isso que as nossas campanhas oscilam. E é por isso que às vezes você tem uma campanha que você recebe várias impressões e cliques, mas aí você fica se questionando, por que eu não tô conseguindo vender? Os termos estão bem alinhados, tudo alinhado. Por que não vende? Exatamente por isso. Porque às vezes o Google está te posicionando em leilões que não são tão interessantes assim, e você vai entender. Então calma lá. Existem algumas fatias de leilão, e quando eu falar sobre fatias de leilão, eu estou querendo dizer pesquisas dos usuários, e que tem vários durante o dia. Ou seja, tem aquele leilão de pessoas que estão mais já propícias, ou seja, a comprar, ou é um leilão de mais compradores. Aquele leilão de pessoas que estão mais curiosas, por mais que esteja pesquisando o nome do produto, não está tão intencionada assim. Aquele leilão fraco que a pessoa pensa, tá, eu tô pesquisando aqui, mas eu ainda não sei se eu vou comprar ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. E aquele leilão mais qualificado, de um público que você vê sua campanha, tá recebendo impressões e cliques, e às vezes sai uma venda, né? Às vezes eu tenho uma impressão e já no primeiro clique já tem a venda. Isso acontece bastante, inclusive com as minhas campanhas, mas não são aquelas vendas recorrentes. Às vezes naquele dia, e é por isso que eu falo que as nossas campanhas oscilam. Você vai observar, se você souber fazer uma análise ali nas suas campanhas, olhar para dados, que as suas campanhas, ou seja, os teus anúncios, aparecem para cliques às vezes muito mais intencionados, que numa impressão, num primeiro clique já sai a venda. Outros dias precisa de mais cliques para sair vendas. Por quê? Porque o Google ele vai te rotacionando nestas fatias aqui diferentes, onde existe, é claro, concorrência. Então o Google ele vai rotacionando estes anúncios de acordo com o tempo de campanha, os dados coletados, e eu vou me aprofundar mais nisso daqui para você entender. E é claro, não é sempre você, como eu gostaria que o Google sempre me posicionasse em leilões, né, de compradores, ou seja, aquele público muito qualificado para vender com recorrência. Por isso que eu falo que existem vários fatores que a gente tem que analisar na nossa campanha. Qual que é o impacto disso? Às vezes, com poucos cliques, sai uma venda. Quando eu falo impacto disso, é dessas fatias de leilão, tá? Então, às vezes, você vai ver que com poucos cliques já sai uma venda. Por quê? Porque você entrou num leilão de um público que foi muito qualificado e aí você já conseguiu vender logo de primeira. Às vezes, entram muitos cliques, mas cliques ruins. Por que isso, Amanda? Porque você entrou num leilão de mais pessoas curiosas naquele momento, que estava pesquisando, mas ainda não estava preparado para compra. Então é por isso que às vezes você olha para sua campanha, tem muitas impressões e muitos cliques, mas não foi num leilão mais qualificado. O investimento necessário muda conforme a qualidade do leilão. Então é por isso que tem dias que você vê que na sua campanha você paga um CPC, que é o custo por clique mais barato. No outro dia você paga um pouquinho mais caro porque o Google te posicionou numa fatia de um público mais qualificado, mas não significa que é sempre que vai vender. Então depende do público. E é por isso que eu falo que dentro deste leilão existe pessoas, públicos diferentes, masculino, feminino, desconhecido que o Google não consegue reconhecer, usuário que está pesquisando no celular, no tablet, no computador, em países diferentes, idades diferentes. Então você consegue ver que existem várias fatias diferentes que o Google vai rotacionando, e é aqui que está o lance. Aqui que você, uma vez que você entende isso, você olha diferente para suas campanhas e você começa a entender que naquele dia não foi num leilão mais qualificado, mas você consegue melhorar o teu posicionamento. Eu falo posicionamento
estar em bons leilões. E é isso que é o que eu falo sobre a causa, ou seja, o tempo de campanha, sim, ela importa. Ou seja, nem sempre a campanha vai responder no começo. Você que tem uma campanha nova, não tem como você querer competir com um concorrente, não significa que você não deva, significa que você tem que se colocar no lugar. Eu acabei de criar uma campanha que tem muitos concorrentes, ou seja, anunciantes que estão com muito mais tempo de campanha, com um orçamento um pouquinho maior do que o meu, com mais dados e às vezes até dados de conversão, então ele sabe exatamente qual é o termo que vende. Então ele tem uma campanha um pouco mais, claro, qualificada que você. Não significa que você não possa vender. Tanto é que provavelmente você que está com uma campanha nova agora, comparado, por exemplo, eu estou com o mesmo produto que você. É claro que eu vou talvez estar mais em leilões interessantes que você, mas não significa que o Google não possa te rotacionar, não vai te posicionar em um dia específico num leilão de um comprador, ou seja, de um público muito qualificado. E eu naquele dia não entrei num leilão tão interessante quanto você. É por isso que as nossas campanhas oscilam, mas é importante você entender que sim, o tempo de campanha importa. Algumas precisam de mais tempo para alinhar e tá tudo bem, óbvio, porque se fosse assim, então eu que tenho mais tempo, estou investindo mais, já sei quais são os termos que converte, e você entra agora e pega toda a fatia ali de leilão, que não é interessante você querer pegar todas estas fatias, aumentando orçamento, aumentando o CPC, porque vai lhe custar caro, e é por isso que eu vejo que muitos ficam no prejuízo. Não é sobre quanto mais se investe, mais se vende. É claro que falando numa escala é diferente, mas isso é para quem já está vendendo muito e sabe o que está fazendo. Então algumas vão precisar sim de mais tempo para alinhar. A campanha precisa coletar dados, então quanto mais tempo de campanha, mais dados coletados, mais eu sei o que ajustar. O algoritmo precisa entender melhor o comportamento da sua campanha, quem está visualizando, quem está clicando, se os termos são qualificados, se você vem fazendo ajustes nas suas campanhas, se você vem fazendo instalações ali de extensões para dar mais qualidade, visibilidade, ocupar um espaço maior ali na rede de pesquisa, tudo isso faz diferença. Produtos diferentes exigem tempos diferentes. Pois é, meu amigo, minha amiga. Tem produtos que vendem com poucos cliques, você nem precisa fazer muito esforço, mas não é só o produto em si, mas é a tua conta, que eu falo que cada conta no Google Ads performance diferente sim. Tem contas que já nascem na primeira campanha que você subir, uma conta que nem tem histórico de conversão, já vende logo de primeira. Amanda, mas por que isso acontece? Só Deus sabe, mas tem contas que sim, performance diferente, e é por isso que eu tenho várias contas, não só por contingência, mas por fazer testes AB. Tem produto que precisa de mais testes sim, que vai precisar de mais cliques, mais dados para você entender o produto. Tem produto que encaixa logo ali rápido, e que é o que eu falei, que já vende logo no início. Tem produto que demora mais para mostrar potencial, que precisa de mais cliques para você analisar termos. E quando eu falo de produtos, é porque, claro, dentro de um mercado não vai só existir um único produto deste nicho, existem outros produtos. E às vezes não é claro, não é fácil você identificar o momento exato do produto. No meu início eu ficava muito indecisa, mas dentro deste nicho existem tantos produtos. Qual é o produto que realmente está com maior tráfego, volume de busca, que está em crescimento? Então é por isso que eu falo que a garimpagem é muito importante, mas não é só o produto. Então é por isso que eu falo, e é o que eu vou falar, como que você pode então tentar pegar fatias de um público mais comprador, mais qualificado, entendendo o momento do produto, sabendo fazer garimpagem, porque é o que eu falei, existem vários fatores, não é um fator isolado. O erro de quem está começando: querer descobrir um valor fixo na campanha, e é o que eu mais recebo. Amanda, quanto que eu tenho que investir? Não existe um valor fixo, é aquele valor que você se sente confortável. Agora, é claro, vai depender muito do valor, de quanto que em média está custando o CPC, que é o custo por clique daquela palavra-chave. Então use o planejador de palavras-chave, usa o Google Trends, que eu falo muito de ferramentas gratuitas e pagas também, principalmente gratuitas que eu uso, viu? Google Trends é ela excelente, inclusive da extensão que eu falei num vídeo recente aqui no canal. Então se você não é inscrito, aciona o sininho, pelo amor de Deus, pra você não perder os vídeos, porque eu trago conteúdo de curso e mentoria paga aqui pra você, hein? E eu falo muito sobre isso, como encontrar outros termos, e termos que a gente às vezes só fica configurando o nome da palavra-chave específica. Sai um pouco ali da caixa, viu? Porque todo mundo sempre fazendo a mesma coisa e é por isso que você fica aí travado. Achar que existe número e estratégia mágica, mas se eu não consigo vender é porque tem algo que ninguém está falando, ninguém quer compartilhar, e sim, tem algum segredinho. Eu também vou falar, eu não vou mentir não, eu achava também no início que tinha alguma coisa que ninguém queria compartilhar. Não, isso foi tempo, processo, entender, maturidade, mentalidade de que isso iria acontecer a longo prazo, porque claro, eu estava começando, não adianta eu querer exigir de mim de uma estratégia, porque se fosse assim, então todo mundo já iria iniciar e sair vendendo horrores, né? E não é isso que acontece. Claro, a gente consegue vender sim, uns conseguem vender mais rápido que outros. Agora, depende de vários fatores, a dedicação, quanto que você está preparado, né? O quanto que você se dedica ali, tempo de tela. Testar com pouco dinheiro e concluir rápido demais. Testa pouco, acha que, minha campanha eu já investi R$100. Às vezes R$100 não é nada. Você pega um produto, principalmente na gringa, com uma comissão de $120, $140, nós estamos falando de R$800, R$900 no valor de comissão. Aí você fala que investiu R$100, você acha muito? Tem produtos que sim, vão precisar de mais dados coletados, ou seja, mais investimento. Parar antes de gerar dados suficiente, você para antes do processo. Então, é claro, você não tem dados para analisar. Aí você fica com aquela coisa na cabeça. Eu acho, ou seja,
o achismo. Eu acho que eu tenho que mudar isso, eu acho que eu tenho que fazer isso, mas na verdade você só acha. Porque, inclusive, nas minhas campanhas, eu só faço um ajuste olhando para dados, em filtros. Como que minha campanha performou em 7 dias? Como a minha campanha performou num período total, desde quando eu criei a minha campanha? Quanto que eu já investi? Onde que está mais consumindo da minha verba? Em qual país? Público-alvo? Dispositivo? E você tem que analisar isso na campanha. Ignorar comissão, produto, leilão e momento. Ou seja, você ignora, literalmente, você só pega um produto, sobe, vamos ver no que dá. Você não sabe se você vender, qual o valor que você vai receber. Você não sabe quanto que tá custando mais ou menos o CPC, que é o custo por clique da palavra-chave que você vai configurar na campanha. Ou seja, você não sabe nada, você só vai lá e sobe, vou ver. Ou seja, você não sabe quanto que você pode investir. Então tome cuidado, pesquise, analise, faça garimpagem, que é muito importante. Agora, o mais importante, que eu deixei aqui no final, sim, pra você seguir assistindo a este vídeo, que isso daqui fez muita diferença e tenho certeza que vai fazer pra você também. Entrando em leilões mais qualificados, como é que eu faço, Amanda? Porque, claro, todo mundo que anuncia quer entrar em leilões de mais compradores, ou seja, aquele leilão qualificado que a gente quer vender, é óbvio, quem não quer, né? Esse é o nosso objetivo, por isso que a gente investe do nosso dinheiro e do nosso tempo também. Primeiro, importante, vamos lá, primeiro ponto, aumentando o CPC e o CPA. Mas, pelo amor de Deus, tome cuidado, saiba interpretar o que eu estou compartilhando aqui. Não é aumentar drasticamente, é aumentando aos poucos. Cada vez que a gente altera o valor de CPC, e é o que eu falo, entre 10 a 15%, 80% das minhas campanhas eu aplico estratégia em CPA, eu vou aumentando gradativamente. E quando a gente faz essa alteração, e a gente precisa dar tempo para o algoritmo processar, não é aumentar e daqui 1, 2 horas, nossa, mas não aconteceu nada na minha campanha, não. Eu espero 48 horas, 2 dias para tirar uma conclusão. Se eu observar que a minha campanha está recebendo impressões, cliques, que são termos que estão alinhados com o produto, ou seja, com o anúncio, mas não sai venda, eu já estou investindo ali, eu vou aumentando um pouquinho mais para tentar pegar estas fatias diferentes. Quando a gente altera os valores, o leilão, o Google vai rotacionando. E por que isso? Porque tem outros concorrentes que estão aqui neste leilão de mais comprador, porque tem um valor de CPA ou de CPC um pouco maior que o seu, já tem mais tempo de campanha, ou seja, já tem mais dados coletados. Então, quando a gente aumenta o CPC, ou seja, o CPA, independente da estratégia que você aplica, você faz com que o Google te coloque em outras fatias. Não necessariamente já vai aumentar, já vai sair a venda, pelo amor de Deus, mas sim, você pega outras fatias, e eu falo com propriedade porque eu vivo testando e dá bom. Não é sempre, mas eu estou sempre alterando. Como? Não é só aumentar, é diminuir também, porque às vezes eu tenho uma campanha que ela está tão exposta, ou seja, eu coloquei um valor de CPA tão alto, que eu venho pagando o valor de CPC, que é o custo por clique, muito caro, estou ali muito exposta na rede de pesquisa, ou seja, meu anúncio está sempre nas primeiras posições, com muitos cliques, mas não sai venda, então eu posso reduzir, e é exatamente isso que eu faço. Segundo ponto, duplicar campanha. Se você principalmente tem uma campanha travada, Amanda, eu já venho aumentando, já aumentei o meu valor de CPA, o CPC, e não sai do lugar, já aumentei, então duplica a campanha, só seleciona, copia, vai lá e cola, exatamente igual àquela outra campanha. Troca um pouquinho o valor de CPA, um pouquinho ali o valor de CPC, se você usa o maximizar, eu falo mais CPA porque é o que eu aplico na minha campanha. Coloca um pouquinho a mais, coloca R$5 a mais ali e deixa ela, porque você vai ver que normalmente a segunda começa a entregar, ou até a primeira que estava travada, só por você ter duplicado a campanha. E quando você duplica, o Google vai te posicionar, te colocar em outras fatias também. E terceiro, duplicação de grupos de anúncio. Não é duplicar campanhas e junto grupos de anúncio. O que eu faço? Primeiro, quando eu tenho uma campanha travada ou eu quero pegar outras fatias, o que eu faço? Primeiro, eu duplico os grupos de anúncio e coloco valores de CPA. Por eu trabalhar com estratégia em CPA, eu coloco valores diferentes em cada grupo. Então, por exemplo, eu crio um G1, depois eu vou lá, crio um G2, depois eu crio um G3. No grupo G1, eu coloco ali um valor de CPA, por exemplo, de R$380. No grupo 2, eu coloco um CPC de 399 e no 3 de 401, por exemplo. E aqui dentro de cada grupo, o Google vai te colocar em outras fatias de leilão, além de destravar a sua campanha, que sim, vai acontecer. Aqui dentro deste grupo, você vai observar que às vezes, e não é sempre o valor mais caro que vai rodar, às vezes você vai se impressionar, você vai olhar lá e vai falar, nossa, mas foi o G1 com um CPC mais barato que começou a destravar, ou seja, é onde está tendo impressões e cliques. Então, fazer a duplicação de grupos de anúncio e colocar valores diferentes faz você pegar outras fatias de leilão, além de destravar. Presta atenção neste conteúdo, que eu tenho certeza que isso daqui, se você aplicar o que eu coloquei aqui, aumentar gradativamente o valor do CPA ou do CPC, duplicação de campanha se você tiver uma campanha travada, mas antes de, Amanda, já aumentei e nada aconteceu, e não é do dia pra noite.
não é algumas horas, não, é esperar. Um dia, eu espero, é o que eu falei, eu espero 48 horas ali pra ver se a minha campanha destravou ou se está me trazendo cliques mais qualificados. E quando eu altero o valor de CPA, às vezes eu fico impressionado porque eu falo, gente, é engraçado, né? Porque eu não apostava nisso, eu achava que não, imagina, não. E aí era quando eu olhava pra minha campanha no dia seguinte, pá, caía a venda, eu ficava, tá vendo só, né? Como realmente o negócio funciona. E aí tem muitos que ficam, ai, nada a ver isso. Aí eu falo, gente, tem que testar, a gente só sabe se a gente testar. Se você que tá na mesma, campanha travada, já fez, acho que já fez de tudo, não sei se você realmente fez, porque tem muitos testes que a gente tem que fazer, você não faz ideia. E isso daqui é uma coisa que eu faço sempre, em todas as minhas campanhas, em todas, inclusive testando contas, porque eu também testo conta, tem várias contas que às vezes uma conta, eu pego aquela mesma campanha, coloco em outra conta, bum, aquela conta performance diferente daquela outra conta que não performou pra aquele produto. Às vezes não é que a conta tá bugada, não, é que às vezes aquele produto não performou naquela conta. Então é por isso que eu falo que a gente também faz teste de contas. Olha só, aplica isso aqui que eu mostrei, pelo amor de Deus. Entenda que, faça essa interpretação com tudo que eu mostrei de forma correta e você vai ver a diferença. Importante é você entender que sim, seu anúncio vai ser rotacionado em leilões diferentes. E para você pegar outras fatias de leilão, eu já te mostrei como que você deve e pode fazer este teste, duplicando campanha, grupos de anúncio, aumentando o CPC, CPA, enfim, aos poucos. Preste atenção. Não fique mexendo na tua campanha o tempo inteiro. Espera o algoritmo entender, processar, porque ele está calculando esta nova rota quando você faz alguma alteração. Dê tempo ao tempo. Espero que você tenha curtido este conteúdo. Se sim, seu like, se inscreva, comenta, e todos os links que eu recomendo vão estar aqui abaixo. O meu grupo é exclusivo no Telegram, enfim, tudo aquilo que você já sabe, o meu Instagram, as ferramentas que eu recomendo, que eu uso na minha operação, cupom de desconto, tudo aquilo pra te ajudar. Muito obrigada por você que assistiu este vídeo até o final, e agora eu te vejo no próximo vídeo.